9 meses de muitas incertezas e expectativa. A gravidez é, na maioria das vezes, um marco na vida da mulher. Mas o que deveria ser motivo de felicidade pode entrar para uma triste estatística. Em todo o mundo, cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto. Reduzir a mortalidade materna e infantil, acabar com as epidemias como AIDS, tuberculose e doenças tropicais são algumas metas estabelecidas pela ONU e que fazem parte do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Como as leis brasileiras podem assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades? Tudo isso é assunto para o Preservar Lei. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o Fernando White, professor doutor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Cassandra Ponce de Leão, que é enfermeira com mestrado em Saúde da Criança. Sejam muito bem-vindos ao Preservar Lei. E a meta estabelecida mundialmente pela ONU é até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. No Brasil, como a taxa registrada era menor que a estipulada pela ONU, o Ministério da Saúde assumiu a meta de redução que corresponde a 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. É uma meta possível de alcançar, Cassandra? Olá a todos. Sim, eu acredito que essa é uma meta bem factível, bem tranquila de ser alcançada, tendo em vista as políticas públicas que nós temos no Brasil e a busca por todos os profissionais de saúde para alcançar essas metas. Então, se já estava abaixo, agora a gente vai lutar para baixar mais ainda. E o Ministério da Saúde recomenda que a mãe passe por pelo menos 7 consultas antes do parto. Investir em políticas de saúde preventiva é dever do Estado, doutor Fernando? Sim, a Constituição Federal, ela reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Então, o Estado organizou o Sistema Público de Saúde, que é o SUS, e dentro do SUS existe um campo muito importante, que é o campo de políticas de promoção da saúde e políticas de prevenção da saúde. Então, é um dever do Estado, mas eu diria que é um dever que vem sendo negligenciado há algum tempo no Brasil. E, Cassandra, como é que está esse cenário hoje para a mãe fazer essas 7 consultas antes e pós-pandemia? Então, antes da pandemia, já era tranquilo, porque a gestante chegava na unidade básica de saúde com sua identidade, solicitava o agendamento, né, informando que estava grávida ou suspeitando que está grávida, era agendado de acordo com a disponibilidade e aí faziam as consultas normais. Pós-pandemia, a informação que eu tenho é que continua sendo feito esse agendamento. Quem não está conseguindo hoje fazer agendamento por uma questão de segurança é o agendamento para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. E isso é importantíssimo. Porém, talvez como uma medida cautelar, né, de prevenção, inclusive, deixa as crianças em casa e não está sendo feito esse acompanhamento. Mas a mulher grávida, ela continua podendo e tendo condições de fazer o seu pré-natal de forma tranquila. Acredito, inclusive, que as unidades básicas de saúde estejam com menos pessoas lá por conta do receio da contaminação pelo SARS-CoV, né? Sim. E um pré-natal bem feito contribui com a saúde da mãe e do bebê. Segundo o Ministério da Saúde, 70% das mortes das crianças até 1 ano de idade poderiam ser evitadas. E a falta de atenção às mulheres durante a gestação, mais uma vez, é a causa. O Brasil já foi destaque no relatório da Unicef sobre redução da taxa de mortalidade infantil. Apesar de todos os problemas, o Sistema Único de Saúde, doutor Fernando, pode ser considerado ainda uma referência? O Sistema Único de Saúde é um enorme sucesso. Ele é o maior sistema público de saúde do mundo.
E nós, brasileiros, devemos ter muito orgulho desse sistema, que é financiado integralmente com recursos públicos, numa ação de solidariedade social muito importante. A gente conseguiu reduzir os nossos índices de mortalidade infantil por causa do SUS. Então, o SUS foi criado na Constituição de 1988. Então, são 32 anos de Sistema Único de Saúde. Nesses 32 anos, a nossa mortalidade infantil média nacional, ela veio de mais de 40 por mil para se aproximar a 10 por mil. A quantidade de vidas de crianças que o sistema tem salvado, sem falar no tratamento de morbidades, agora no enfrentamento da Covid, da pandemia, o Sistema Único de Saúde, inclusive recentemente, algumas pesquisas têm mostrado que ele vem sendo aprovado pela maioria da população brasileira. Quem usa o SUS sabe que o SUS é bom. Às vezes, o difícil é você entrar no sistema, porque demora para ter aquela primeira consulta, principalmente nos gargalos, que são as especialidades médicas. Mas uma vez que você entra no sistema, você tem os melhores tratamentos que se pode ter no nosso país, e gratuitos, né, pagos com recursos de impostos. Mas qual a razão que o senhor dá para essa redução no número de mortalidade infantil no Brasil nos últimos anos? Bem, são várias, né? Mas a gente pode acreditar essa redução, principalmente, a uma ampliação e aprofundamento do Programa Nacional de Imunizações, uma ampliação da rede de saneamento básico e, sobretudo, o que a professora Cassandra vinha dizendo, o acompanhamento, né, da gestação e depois o acompanhamento de perto do primeiro ano de vida dessa criança, que é na sequência, né, do acompanhamento da gestação. Então, essas medidas muito simples, elas são capazes de reduzir. E uma outra coisa que vale a pena mencionar é um amplo programa de alimentação de mães e de crianças, que também foi colocado em prática. Vale dizer que desde 2011 a alimentação virou um direito humano fundamental no Brasil, foi incluída no artigo 6º da Constituição e a partir daí grandes programas nutricionais foram implantados e isso fez também cair a taxa de mortalidade infantil bem rapidamente no nosso país. E algumas dessas crianças, apesar de tão frágeis, já nascem lutando por vida. Conheça agora o trabalho de uma organização sem fins lucrativos dedicada aos bebês prematuros e às famílias deles. Na verdade, a gente não espera. A gente só sabe que a gente tem que estar ali do lado daquele serzinho, lutando ao lado dele sempre, cuidando dele. Prematuridade, para mim, acho que ela é uma demonstração de força, aqueles mini seres humanos assim, mas também acho que é uma demonstração de força das pessoas que trabalham com essas crianças, né? É um desafio a gente poder tratar essas crianças como se elas ainda estivessem dentro da barriga da mãe delas. E incluir a família nesse processo todo. 1 em cada 10 bebês nasce prematuro hoje no mundo. O Brasil é o 10º no ranking mundial de nascimentos prematuros. O que me move a lutar pela causa da prematuridade é saber que o nosso trabalho pode transformar vidas e mudar destinos. É só o bebê prematuro, mas é todo o contexto da família. De saber que a cada dia que a gente trabalha, a gente diminui danos. A missão da ONG Prematuridade.com é trabalhar para diminuir as taxas de prematuridade no Brasil e também garantir um atendimento humanizado e adequado para todos os bebês prematuros e suas famílias. Eu sou apaixonada pela causa e o apoio e o suporte online que a gente dá é fundamental para que eles entendam melhor o que está passando com o seu bebê. O nosso lema é promover sensibilização, espalhar amor e inspirar mudanças. A nossa ONG trabalha com 3 pilares principais de atuação. A gente compartilha informação, porque a gente acredita que com informação a gente consegue sensibilizar e conscientizar as pessoas, levando a prevenção do parto prematuro. Levando capacitação às pessoas, tanto para assistência em unidades básicas de saúde, como também para unidades terciárias, ou seja, hospitais, dentro das UTIs neonatais, pois a gente entende
entende que as pessoas que estão voltadas ao cuidado do prematuro querem cuidar cada vez mais. Trabalha também com a área de advocacy, que são as políticas públicas. O nosso trabalho pode impactar diretamente na extensão da licença maternidade e paternidade, o que será algo histórico para a causa da prematuridade. Ao longo dos últimos 5 anos, a maior conquista da ONG foi colocar o Brasil no mapa mundial da luta pela prevenção do parto prematuro. A ONG se orgulha muito de ter trazido para o Brasil o Novembro Roxo. Fizemos diversos eventos que reuniram milhares de pessoas. Que é o mês de sensibilização pela prematuridade que acontece no mundo todo. E são mais de 40 voluntários espalhados em 18 estados brasileiros trabalhando em prol de uma única causa. Eu acho que o que me move é o resultado que a gente vê e no final cada vez mais o prematuro tem saído em melhores condições, né? Poder aprender todos os dias a força de vontade que eles têm, a vontade de viver que eles têm. É fundamental dizer que as famílias de bebês prematuros não estão sozinhas. Que nós estamos aqui lutando pelos seus direitos, pelos seus interesses. Que os nossos braços se estendam cada vez mais e envolvendo e engajando pessoas para a causa da prematuridade. Uma das coisas que a gente mais escutou desde o começo, assim, era de que cada história é uma história, assim. Tem que acreditar, sabe? Acreditar na força desses bebês. Todos os profissionais que estão envolvidos ali, que acho até chamar de profissional é até estranho, porque parece que não é uma profissão, é algo muito maior que isso. Não desistam desse pequeno serzinho. Eles são surpreendentes. A gente sabe que às vezes a gente trabalha em lugares que têm recursos muito limitados. O que importa é o comprometimento, é a gente estar ali na beira do leito, é a gente estar olhando aquele bebê. É difícil, é complicado, mas nada que um carinho de mãe e de pai estando ali o tempo todo dando força para aquele bebê naquele momento. E que, sim, juntos somos mais fortes e temos muitas conquistas ainda pela frente. As metas para a mortalidade neonatal de bebês com até 28 dias de vida e na infância para as crianças menores de 5 anos também foram ajustadas porque o Brasil também atingiu a meta da ONU. Doutor Fernando, como a Política Nacional de Atenção Básica contribui nesse trabalho? A Política Nacional de Atenção Básica, ela é o grande eixo desse trabalho, né? A partir do momento em que se descentralizou essa política para os municípios, dando aos municípios uma maior autonomia para fazer o gerenciamento dos recursos da atenção básica e focar nas prioridades locais, isso teve um ganho enorme. Associado a um programa que é uma das maiores políticas públicas do Brasil de saúde, que se chama Estratégia de Saúde da Família. É um programa por meio do qual o Sistema Único de Saúde disponibiliza uma equipe, né, de profissionais de saúde, formada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde que vão a campo de casa em casa, olhando as condições de saúde daquela família, o ambiente em que vivem, a alimentação e com isso tendo uma maior proximidade com os problemas reais de saúde em cada território, em cada família. Esses agentes comunitários, eles são geralmente profissionais ligados à região em que eles atuam e por isso eles têm muita entrada com as famílias, né? E a partir daí conseguem ver desde se tem foco de dengue naquela casa, até se tem alguém em situação indigna vivendo ali, falta de alimentação e etc. E levam isso para o médico, para a enfermeira, que traçam um plano terapêutico que muitas vezes é simples, às vezes é alimentação, é um medicamento de hipertensão, são coisas que estão vinculadas ao campo da atenção básica. O Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta. O
Preservar a Lei está de volta e reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação também faz parte da meta de saúde e bem-estar estabelecida pela Agenda 2030. Um desses produtos vai parar muitas vezes na mesa dos brasileiros. O Brasil é o maior produtor de agrotóxicos do mundo. São produtos químicos usados para combater pragas, insetos e bactérias na produção agrícola. Quando usados acima do permitido, os pesticidas podem contaminar a água e o solo. São nocivos aos trabalhadores do campo e trazem riscos para a alimentação do brasileiro. O perigo está no prato. Resíduos de agrotóxicos que podem parar em grãos, frutas, verduras e legumes. Para regulamentar o uso controlado e fiscalizar os excessos, foi editada a Lei dos Agrotóxicos. Ela proíbe o registro de insumos classificados como extremamente tóxicos e traz regras sobre a liberação dos pesticidas. Meio ambiente equilibrado, trabalhador protegido, alimentação saudável. Cassandra, a contaminação por substâncias químicas provoca que tipo de dano para a saúde humana? Existem tantos sintomas, inclusive irritação ocular, problemas gastrointestinais. Existe uma substância, glifosato, ele mascara os sintomas da doença celíaca, por exemplo. Ele altera a mucosa intestinal, ele dá um sintoma que o profissional pode até suspeitar, essa pessoa tem doença celíaca. Ele tem vários sintomas, desde dor de cabeça, irritabilidade, náusea, vômito, um mal-estar. Então, dependendo da concentração, ou dependendo apenas daquela substância, os sinais e sintomas não são agradáveis, não são nada agradáveis para o sujeito que foi exposto, e aí ele chega em casa e está contaminado, a família vê, e até onde pode haver uma outra contaminação cruzada ali no ambiente domiciliar, ainda não vi estudos que comprovassem isso, mas há uma suspeita. Será que não há um risco ali no domicílio daquela pessoa que foi exposta, porque ele trabalhou na lavoura, no trabalho dele, e levou para casa? E, doutor Fernando, que tipo de sanção é aplicada ao agricultor que utiliza em excesso o agrotóxico? Olha, infelizmente o Brasil é bastante leniente com esse tipo de prática. Para que o agricultor seja sancionado por isso, ele precisa ou estar utilizando um agrotóxico ilícito, que não esteja autorizado no Brasil. O limite permitido em lei, ele dificilmente eu consigo controlar isso na lavoura. Então, onde que a gente vai controlar isso? No alimento. No alimento que é vendido, né? Depois, pela quantidade de agrotóxico que esse alimento tem. É muito difícil eu conseguir culpabilizar o agricultor pela quantidade de agrotóxicos encontrada no alimento, porque tem várias razões que podem levar a isso acontecer, que não são necessariamente o uso excessivo do agrotóxico. Pode ser a própria característica do agrotóxico, pode ser a característica do alimento, pode ser a lavagem, o tratamento, que já não é com o agricultor. Então, como no direito brasileiro, para qualquer culpabilização, a gente precisa do nexo causal, o nexo causal precisa ser muito evidente. Se a gente fizer uma pesquisa jurisprudencial no Brasil, eu sou capaz de apostar contigo que a gente vai encontrar muito pouco ou zero condenação de agricultores por uso indevido de agrotóxicos. E será que dá mesmo para sonhar com um futuro sem agrotóxicos? Para alguns especialistas, sim. E o caminho passa pela agroecologia. Olá, eu sou o Matias,
Matias Souza, mais conhecido aqui na região como Matias do Sítio. Estamos aqui na propriedadezinha de 25 hectares, no município de Poção de Pedras, no estado do Maranhão. E aqui nós trabalhamos no sistema agroecológico. E quando você trabalha no sistema agroecológico, você vai beneficiar também o meio ambiente, né? Aqui vai ter os pássaros, os animais silvestres que porventura apareçam por aqui, né? E vamos também estar beneficiando a fertilidade do solo. E para mim, que venho trabalhando com esse sistema há quase 30 anos, né? Para mim é um motivo de grande alegria quando a gente vê que alguns setores da sociedade, né, valorizam o seu trabalho, alguns agricultores que vêm aqui e vê como a gente está trabalhando e leva a ideia e implanta na sua propriedade. A Embrapa de Belém do Pará, né, fez uma publicação aqui do nosso sistema, né, e isso são motivos de alegria quando alguém reconhece o seu trabalho. E alegria maior ainda quando você vê a própria natureza, né, dando respostas aqui nas suas práticas, nas suas técnicas, né, de conservação do solo, né, de recuperação do solo. Então, quando vem uma turma de alunos aqui das escolas públicas ou das universidades que vem fazer um dia de campo, uma visita, né, e que a gente sente a felicidade deles em andar por um ambiente preservado, né, que a gente sente que eles é uma novidade para eles, então isso é um valor reconhecido que a gente se sente muito feliz em dar continuidade nesse trabalho. Doutor Fernando, esses produtos químicos podem chegar aos lençóis freáticos. É crime esse tipo de contaminação? Esses produtos que chegam ao meio ambiente, né, aí sim é um crime que sim caracteriza, existe um tipo penal específico para a poluição, né, de rios e águas para uso humano, ou para uso agrícola também. E é mais fácil de você rastrear a origem. O Brasil já teve alguns casos desses, onde os produtores foram penalizados por poluírem rios, lençóis freáticos e águas pelo uso indevido e excessivo de agrotóxicos. Então, a gente tem que realmente ficar atento. Existe a possibilidade, o Brasil ele tem essa característica, a gente tem boas leis, a gente tem boas instituições, mas a gente não executa bem as leis e as nossas instituições públicas não são valorizadas em termos de servidores públicos, investimento e permanência dos gestores que estão à frente dessas ações, para que tenham continuidade essas ações. Então, a gente tem muito caminho para traçar aqui, para ter uma real proteção do meio ambiente contra o uso indevido desses agrotóxicos e produtos químicos em geral. Mas sim, é possível, a nossa legislação é boa, e a gente tem que usar os instrumentos do direito, de participação da sociedade, do voto, para fazer essa mudança nos rumos do Brasil, para a gente caminhar rumo a uma proteção real, tanto da saúde como do meio ambiente. Cassandra, por tudo que a gente falou aqui, saúde e meio ambiente tem uma relação direta, né? Com certeza. Eu imagino aquelas rodas de engrenagem de relógios antigos, tínhamos engrenagens, um está conectado ao outro, intimamente conectados, né? Então, se a gente consegue preservar o meio ambiente, aquele meio ambiente onde o nosso alimento está sendo produzido, a gente está, de certa forma, protegendo e mantendo o bem-estar da saúde da população que vai consumir aqueles produtos. E, independente se vai consumi-los in natura ou se vai para uma indústria para usá-los, né, e processá-los. Se aquele alimento conseguir estar isento ou protegido, né, desse excesso de substâncias, né? Então, existem
evidências ou suspeitas, altas suspeitas de que aquelas substâncias podem levar ao desenvolvimento de câncer, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela taxou, ela considera aquelas substâncias que hoje estão muito vendidas no Brasil, como o exemplo do glifosato, que ele é altamente usado para controle de mato, né? Mato. Então, a gente precisa matar a erva daninha para que a lavoura cresça, eu vou usar o glifosato. Ele é um agrotóxico que agora mudou o nome, inclusive tiraram a imagem da caveira. Por quê? Porque aí quem vai comprar acha, isso aqui não é tóxico, eu posso consumir, eu posso comprar. Então, aí eu vou ter uma terra usando substâncias que não vão ser tão boas, eu vou prejudicar o meio ambiente. Ao prejudicar o meio ambiente, eu já vou ter, então, alimentos que vão para a nossa mesa, que vão para as escolas, que vão para os hospitais. E aí, às vezes, a gente tem paciente que apresenta uma reação alérgica, uma reação tóxica, né? Uma reação tóxica, teve uma reação aguda. Por quê? Tá bom. Doutora Cassandra, Então, eu agradeço muito a explicação. Doutor Fernando, também agradeço muito a participação no Preservar e Lei. E o programa de hoje fica por aqui. Até mais.